Sabe aquelas histórias que parecem pequenas, mas que no fundo mudam o rumo de tudo? Pois é, esse é exatamente o caso do livro de Ruth. Hoje, a gente vai entender como uma mulher estrangeira, viúva e sem perspectiva nenhuma de futuro acabou se tornando, acredite se quiser, a bisavó do rei mais importante da história de Israel. Vamos mergulhar nessa jornada surpreendente de lealdade e de um legado totalmente inesperado. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos começar pelo final, pelo impacto que essa história teve. Depois, a gente volta no tempo para entender a tragédia que deu início a tudo, passa por um voto que mudou completamente o jogo, vê a esperança nascendo em um lugar bem improvável, até chegar na redenção e, por fim, entender por que essa história, mesmo tão antiga, ainda ressoa tanto. Então, vamos lá. Como eu disse, o poder dessa história está todo concentrado no seu final. É um desfecho que quebra qualquer expectativa da época, porque coloca uma pessoa de fora, uma estrangeira, bem no centro da linhagem real de Israel. Pensem bem nisso. Como é que uma mulher de Moabe, e olha, Moabe era uma nação vista como rival, até inimiga, como é que ela vai parar na árvore genealógica do rei Davi, sendo a bisavó dele? Essa é a grande questão, né? E é exatamente essa pergunta que o livro se propõe a responder. E para a gente entender essa reviravolta toda, não tem jeito, a gente precisa voltar a fita e ir lá para o comecinho de tudo. E o começo, infelizmente, é marcado por fome, exílio e uma perda muito, muito profunda. Olha que sequência de baques. Primeiro, a fome obriga a família a sair de casa, de Belém para Moabe. Chegando lá, o patriarca Elimeleque morre. Noemi fica viúva. O tempo passa, os filhos dela se casam com mulheres de lá, Ruth e Orfa. E quando parece que a vida vai se ajeitar, 10 anos depois, os dois filhos também morrem. Parem para pensar na situação da Noemi. Viúva, sem filhos, numa terra que não é a dela. É o retrato da desolação, o fundo do poço. No meio disso tudo, Noemi ouve dizer que a fome em sua terra acabou e decide voltar. E aqui ela tem um gesto muito nobre. Ela vira para as noras, Ruth e Orfa, e basicamente diz: voltem para suas famílias, para o seu povo, vocês são jovens, podem recomeçar a vida. Ela está liberando as duas de qualquer obrigação para com ela. E aí a gente tem uma encruzilhada. A Orfa faz o que qualquer um faria, a escolha mais lógica. Ela se despede da sogra, chora e volta para sua casa, para o seu povo. Mas a Ruth faz algo completamente inesperado. Ela se recusa a ir embora. Ela se agarra, se apega a Noemi. E o que ela diz aqui é uma das declarações mais poderosas da literatura. Aonde você for, eu vou. Onde você morar, eu vou morar. O seu povo vai ser o meu povo, e o seu Deus vai ser o meu Deus. Isso aqui é o coração pulsante da história. Ruth não está só sendo uma boa nora, ela está abrindo mão de tudo, da sua pátria, da sua cultura, da sua religião, por um ato de lealdade que desafia qualquer lógica. Ok, então, as duas mulheres, Noemi e Ruth, chegam em Belém. E é aqui que a história começa a virar. Aquele voto de lealdade da Ruth não foi só da boca para fora. Agora a gente vai ver essa promessa se transformar em ação e é o começo de um novo capítulo de esperança. Elas chegam sem nada, certo? Para conseguir comida, Ruth decide fazer o que os mais pobres faziam na época: ir atrás dos trabalhadores nos campos para recolher os grãos que caíam no chão. E por uma aparente coincidência do destino, que a gente vai ver que não é tão coincidência assim, ela vai parar justo no campo de um homem chamado Boaz, que era um parente rico do falecido marido da Noemi. E o Boaz, ele não é um cara qualquer. Ele ouve a história da Ruth, fica sabendo dessa lealdade incrível dela com a Noemi e fica impressionado. O que ele faz vai muito além da obrigação. Ele dá ordens para que ninguém mexa com ela, oferece proteção, a chama para comer com seus funcionários e ainda por cima fala para os seus homens deixarem cair uns grãos a mais de propósito só para ela poder pegar. A gente vê aqui um caráter que está à altura do de Ruth, é muita nobreza. A Noemi, que até então estava cheia de amargura, percebe o que está acontecendo. Ela enxerga uma luz no fim do túnel. E aí, a cabeça dela começa a funcionar. Ela bola um plano. Um plano para garantir um futuro seguro para Ruth, através da bondade do Boaz. Para a gente entender esse plano, precisa sacar um costume social daquela época que é fundamental: a figura do parente resgatador. Pensem nisso como uma rede de proteção social. Se um homem morresse sem deixar filhos,
um parente próximo tinha a responsabilidade de casar com a viúva. Objetivo: manter o nome da família vivo e proteger as propriedades, para que mulheres como Ruth e Noemi não ficassem totalmente desamparadas. E o Boaz, de novo, mostra que é um homem íntegro. Ele não atropela as coisas. Ele sabe que existe um parente ainda mais próximo que tem a primeira chance de ser o resgatador. Então ele vai até essa pessoa, na frente de todo mundo, e faz a proposta. Esse outro parente, porém, recusa a responsabilidade. E só então, com tudo feito às claras, Boaz se apresenta para cumprir seu dever. Ele adquire a terra da família e se casa com Ruth. Tudo dentro da lei. E o resultado desse casamento é pura alegria. Ruth e Boaz têm um filho que eles chamam de Obed. E esse nascimento não é só a felicidade de um novo casal, é a restauração completa da família de Noemi, que tinha perdido absolutamente tudo. Bom, mas essa história é muito mais do que só um Felizes para Sempre. O livro de Ruth, mesmo sendo bem curtinho, carrega um significado gigante sobre como a lealdade e a bondade de pessoas comuns podem literalmente moldar a história de uma nação. Quando a gente olha de perto, vemos temas muito fortes. Primeiro, a lealdade. Em hebraico, chesed, que é um tipo de amor e compromisso que vai além. A gente vê isso tanto em Ruth quanto em Boaz. Depois, a redenção. A família sai do vazio para a plenitude. A bondade, claro, com pequenos atos de compaixão que mudam o destino. E por baixo de tudo tem essa sensação de providência divina, como se uma mão estivesse guiando todos esses eventos que pareciam ser só acaso. Uma coisa interessante é que existe um debate sobre quando esse livro foi escrito. A data importa muito. Se foi escrito cedo, na época dos juízes, é um registro histórico. Mas alguns estudiosos acham que ele foi escrito bem mais tarde, depois do exílio na Babilônia. E por que isso muda tudo? Porque, se foi escrito mais tarde, a história ganha um peso político enorme. Seria uma crítica direta às regras super rígidas da época contra o casamento com estrangeiros. Um jeito de dizer: ei, olhem aqui, uma das nossas maiores heroínas, ancestral do nosso maior rei, era estrangeira. E isso nos traz de volta ao ponto de partida. O livro termina com uma genealogia, uma lista de nomes que não deixa nenhuma dúvida. Boaz e Ruth tiveram Obed. Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi o pai do rei Davi. A conexão está feita, preto no branco. Então, no fim das contas, qual o grande propósito do livro? É mostrar de onde veio o rei Davi, mas não de um jeito qualquer. É para deixar bem claro que na base da linhagem do maior rei de Israel, de onde, segundo a profecia, viria o Messias, existe uma mulher estrangeira, uma moabita. Isso tudo nos leva a pensar, não é? É uma história de 3.000 anos atrás. Mas essa narrativa sobre bondade, lealdade e principalmente sobre a inclusão de quem vem de fora, o que ela tem a nos dizer hoje? Fica a reflexão de como um ato de acolhimento não só salvou uma família do desespero, mas acabou moldando o destino de uma nação inteira.